Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Meu nome é Antônio e hoje falaremos sobre o sábado, ou Shabat, ou descanso. Estaria esse mandamento em vigor até os dias de hoje? Ou teria esse mandamento sido alterado pelo Criador? Ou ainda, teria o homem autoridade para alterar este mandamento? Como sempre, para respondermos a essas perguntas, nos utilizaremos da palavra do Senhor, e para isso precisamos de ajuda. Vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no céu e por toda a eternidade, passada e futura. Neste instante estamos abrindo a tua palavra, Senhor, e para isso te pedimos que nos conceda o teu Santo Espírito, pois somos falhos, e por isso pedimos primeiramente pelo teu perdão, e também por sabedoria, para que possamos compreender este assunto. E que prepare, Senhor, o coração de todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Te peço em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, este canal tem como objetivo a produção de conteúdos com assuntos relacionados aos últimos dias deste mundo, como o conhecemos, os quais antecedem a segunda vinda de Cristo, o que cremos estar próximo, mas sempre baseados apenas na palavra de Deus, a qual cremos ser válida para todas as épocas, e incentivando, inclusive, a que todos procurem conhecer melhor esta carta que o Deus Criador deixou para toda a humanidade. Eu tenho dito aqui, repetidas vezes, que durante toda a nossa vida somos influenciados por muitas tradições, as quais somos inclusive levados a acreditar que vêm da palavra de Deus, o que nem sempre é verdade. Nós, apesar de defendermos as Escrituras como a compreendemos, o que sempre o fazemos apresentando nossos argumentos com inúmeros textos, não temos com isso a intenção de ofender ou desrespeitar a qualquer pessoa que pense de uma forma diferente. Mesmo porque entendemos que o próprio Criador, em sua palavra, concede livre-arbítrio a todos. Mas, tal como a interpretação dos pais da Reforma Protestante a respeito do que a própria Bíblia diz como sua autodefinição, também aceitamos o termo sola scriptura, como sendo o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Nós também, apesar de frequentarmos as igrejas, não falamos em nome de nenhuma denominação específica, mesmo porque acreditamos que haverão salvos de todas as denominações e que a própria salvação seja individual e não dependa de se pertencer a qualquer denominação específica, não é mesmo? E também porque desejamos falar a todos os que, independente de qual denominação frequentem, acreditam na palavra como sendo um livro inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, entendem? O assunto de hoje, o sábado ou Shabat, é um dos mais controversos para se falar, pois das cerca de quase 40 mil diferentes denominações que existem hoje no mundo, apenas 2 dezenas ou 2 dúzias delas o defendem como sendo válido para os nossos dias. Pois vivemos em um período da história chamado de pós-modernismo, onde criou-se o politicamente correto e onde a própria verdade é classificada como relativa, ou seja, o que é verdade para mim pode não ser verdade para os outros. No entanto, vou insistir em crer em uma verdade absoluta, não minha, nem de qualquer outro ser humano, mas na verdade do próprio Criador, que em sua palavra afirma que Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, seus mandamentos são verdade e a sua palavra é a verdade. Interessante o fato de que o 4º mandamento, do qual se refere o assunto de hoje, o sábado ou descanso, começa com a palavra lembra-te, pois isso deixa evidente que o Senhor já sabia que se o homem caísse em pecado,
este mandamento seria esquecido. Eu tenho um irmão de fé que me chama de Xará, pois também se chama Antônio, que quando em uma determinada situação eu sugeri uma crítica construtiva, ele discordou de mim, alegando que a palavra crítica, em sua origem, tem como objetivo apontar defeitos. De fato, a palavra crítica, em sua essência, é uma arte, uma capacidade ou habilidade de julgar, de criticar. Trata-se de um juízo crítico, que por extensão se trata também de uma atividade de examinar e avaliar minuciosamente algo, ou um trabalho, bem como costumes e comportamentos. Em resumo, a origem da palavra crítica provém do grego, que significa a arte de julgar. Bem, eu não tenho a intenção de julgar ninguém ou qualquer organização ou denominação. O meu objetivo com esta apresentação será apenas o de mostrar na palavra do Senhor o que ela própria diz a respeito deste assunto. Vamos aos nossos textos de hoje. A começar pela destinação do sábado para o homem. Gênesis capítulo 2. O capítulo 1 do livro de Gênesis relata a visão bíblica para a criação de nosso mundo em 6 dias. No capítulo 2, Deus separa o 7º dia, no qual completa a sua criação, para descansar, dando assim o exemplo para que o homem fizesse o mesmo. Vejamos a partir do verso 1. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército, ou seja, os exércitos de animais, pássaros, peixes, da vegetação, do nosso sistema solar, a lua, as estrelas. Houve também a separação da terra seca das águas, como também a separação da água do mar e da água dos rios. Enfim, a terra, que era sem forma e vazia, tomou forma e foi habitada por todos esses seres. Tudo como está descrito no capítulo 1 de Gênesis, inclusive o homem, o último a ser criado. Verso 2. E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. Sempre que um dia terminava, o Senhor repetia a frase: e houve a tarde e a manhã de tal dia. Ou seja, no início de cada tarde se iniciava um novo dia. E ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito, o que ocorreu no início da tarde do 7º dia. Verso 3. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele, no sábado, ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Notem que, antes que houvessem os judeus, para os quais as pessoas alegam que o sábado foi feito, ou que houvesse nascido Jacó, que passou a ser chamado de Israel, de quem surgiram as 12 tribos de Israel, ou mesmo antes que existisse o próprio Abrão, que também passou a se chamar Abraão, de quem surgiu a nação hebraica, ou seja, logo após a criação de Adão, que significa o homem, se referindo ao casal, Deus instituiu o sábado para ser um memorial de sua criação. O sábado é de fato uma declaração de que Deus é o Criador de todas as coisas e é também um presente para o homem e para toda a sua criação. Vejamos o que o próprio Jesus Cristo declarou a respeito do sábado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 27, e disse-lhes: o Shabat, ou sábado, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Essa expressão, Filho do homem, reparem que Filho está escrito com F maiúsculo, se refere ao próprio Jesus Cristo, o Filho do homem, se referindo a um filho, um descendente do casal, Adão e Eva, o qual nasceria para ser o filho da promessa, ou seja, de sua descendência nasceria um que pagaria o preço de nossos pecados, o que era representado pelo sacrifício de animais, os quais eram um tipo apenas, que prefiguravam em um futuro próximo o sacrifício do próprio Cristo. E nesta mesma frase, ele, Jesus Cristo, afirma ser o Senhor, ou seja, o proprietário do próprio sábado. O sábado é tão importante que foi incluído na lei moral de Deus como um dos 10 mandamentos. Vejamos no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado, para mantê-lo santo.
Santo na Bíblia significa separado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, descanso do Senhor, teu Deus. Ou seja, é do Senhor, não nos pertence. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Percebam que, se estivermos recebendo uma visita, esta também deveria guardar o sábado conosco. E aqui o Senhor remete o sábado para a sua criação. Verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat, o sábado, e o santificou. Tal como nos versos 2 e 3 do capítulo 2 de Gênesis, o Senhor repete no seu 4º mandamento que após ter feito os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o Senhor descansou no 7º dia, que é o sábado. Portanto, o Senhor abençoou o dia do descanso e destinou este dia para que a sua criação recebesse as suas bênçãos. E para isso fez do sábado um dia santificado, separado para tal. Os capítulos 13 e 14 do livro de Números, o 4º livro da Bíblia, relata que Moisés, a pedido do Senhor, havia enviado 12 homens, um príncipe de cada uma das tribos de Israel, para espiarem a terra de Canaã, a qual o Senhor haveria de dar aos filhos de Israel. Neste tempo, eles já haviam edificado um tabernáculo para Deus, uma tenda, onde ficavam alguns itens sagrados, e inclusive a arca, onde estavam depositados uma vara de Arão, que florescera, uma taça com maná e as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus. Neste tabernáculo ocorria diariamente o chamado ritual do santuário. Bem, ao retornarem, todos os 12 príncipes deram testemunho de quanto a terra era boa, e trouxeram do seu fruto, e afirmaram: esta terra mana leite e mel. Mas 10 destes homens enfatizaram também que o povo que habitava naquela terra era poderoso, e as cidades eram fortificadas e muito grandes, e que haviam visto ali os filhos de Anak, os quais eram gigantes. Bom, creio que todos saibam o que aconteceu depois disso. O povo, infelizmente, se esqueceu do que o Senhor havia feito por eles, quando, com mão poderosa, os tirou da terra do Egito. Não se lembraram da travessia do Mar Vermelho, nem quando Moisés, a pedido de Deus, fez brotar água de uma rocha. E por temerem os descendentes de Cão, os quais se opunham aos mandamentos do Senhor, e não confiarem no poder do Deus Criador, tiveram que vagar pelo deserto por 40 anos, onde morreram todos os homens que naquele ocorrido tinham a partir de 20 anos, menos Josué e Calebe, que nesse assunto se mantiveram fiéis ao Senhor. Depois disso, decorridos 40 anos, aconteceu que Moisés, um pouco antes de sua morte, repassou para a nova geração de uma maioria que havia nascido no deserto e não havia testemunhado das maravilhas desse Deus poderoso, quando os libertou da escravidão do Egito, todas as suas leis, ordenanças e estatutos. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, nos versos de 6 a 21, os 10 mandamentos são repassados, e dos versos 12 a 15, o 4º mandamento, acrescido de mais alguns detalhes. Vejamos a partir do verso 12. Guardarás o dia do Shabat, ou sábado, para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Shabat, descanso do Senhor, teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus bois ou os teus jumentos, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva possam descansar como tu. E lembra-te que foste servo, escravo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor, teu Deus,
te ordenou que guardasses o dia do Shabat. Certamente, tal como acontece nos dias de hoje, alguns dos que guardavam o sábado naquela época faziam com que outras pessoas, ainda que não de sua tradição, trabalhassem em lugar deles. Era comum se possuir escravo de outras nações, infelizmente. E aqui eu gostaria de deixar uma observação. Os livros do Antigo Testamento, em sua grande maioria, foram escritos em hebraico, a língua dos descendentes de Abraão. Por isso a pronúncia Shabat, que para o português se traduz como sábado, cujo significado é descanso. Sabem, ao relembrar o seu povo de que eles haviam sido servos, escravos na terra do Egito, e que ele, o Senhor Deus, os havia tirado dali com mão forte e braço estendido, com isso o Senhor os está lembrando também de que o sábado pertence a ele, como Deus Criador, e que neste período de descanso, ele, o próprio Criador, descansou, usou este tempo para desfrutar, apreciar a obra da criação que havia realizado. E há um desejo dele dividir esse privilégio com a sua criação, e isso com todos, mesmo os que ainda permaneçam como escravos do pecado ou das consequências dele. Não podemos esquecer que o trabalho é uma consequência do pecado, e que um dia, com o fim dos reinos deste mundo, os quais se alimentam do pecado, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e não será deixado para outro povo, pois o mundo como o conhecemos, o qual surgiu a partir da existência do pecado, será feito em pedaços. Todos os reinos que existiram serão consumidos. Mas o reino que o Senhor irá iniciar após a destruição do pecado permanecerá para sempre. E quando esse tempo chegar, Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Para aqueles que ainda não o conhecem, de fato, ele deseja compartilhar esse privilégio, usar esse tempo para se relacionar conosco e para que possamos conhecer estas verdades. Vejam, o próprio Jesus Cristo, que esteve presente e fez parte da criação, como descrito no primeiro capítulo do Evangelho de João, o qual deixo aqui, para aqueles que quiserem pausar e ler, ele se declara Senhor do sábado e afirma que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é um presente para que o homem descanse e trata-se também de uma oportunidade para se relacionar com o seu Criador. Não deve permanecer como escravo do trabalho e serve também para que o homem tenha um vislumbre da própria eternidade, onde não existirá mais nem o pecado, nem o trabalho. Quando o homem, o casal Adão e Eva, caíram em pecado, uma das consequências desta atitude foi a de que o homem comeria o pão com o suor de seu rosto, ou seja, teria que trabalhar, e a terra não daria o seu fruto de forma tão espontânea como antes, quando o cuidar da terra não poderia ser considerado como um trabalho, mas sim uma forma de lazer. Mas, a partir de quando o pecado entrou no mundo, a terra produziria também espinhos e cardos, dificultaria para o homem a produção de seus frutos, pois ela, a própria terra, também havia sido amaldiçoada, sofreria consequências por causa da desobediência do homem. Assim sendo, o sábado foi feito para toda a descendência do homem, a descendência de Adão. Sabem qual é a coisa mais importante desta vida? Eu vou responder. E é claro, todos têm o direito de discordar de mim, mas vou também argumentar do porquê de minha resposta. A coisa mais importante nesta vida, pelo menos para mim, é o tempo. Podem perguntar para qualquer pessoa que saiba que está no final de sua vida o que ela mais gostaria de ter se pudesse fazer um último pedido. Ou perguntem para qualquer criança o que elas mais gostariam de ter de seus pais, que trabalham tanto para suprir as necessidades desta vida. Tenho certeza, a grande maioria responderia que gostaria de ter mais tempo, na companhia daqueles a quem amam. Eu investi tempo para ler e estudar a palavra do Senhor, de capa a capa, algumas vezes, não poucas,
com o objetivo de conhecer e me relacionar com o Criador de todas as coisas. A Bíblia é para mim um livro singular. Não acredito que um homem mortal, ou mesmo um grupo de sábios filósofos, fossem capazes de escrever um livro como este, com este conteúdo. Trata-se de uma leitura que não me cansa. Parece que quanto mais se lê, mais se descobre. Cada vez que leio, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, ainda que ao mesmo tempo as situações se repetem. Tenho comigo que, durante toda a nossa vida, buscamos desesperadamente por algo, ao que não temos sequer uma certeza do que possa ser, na tentativa de preencher um vazio ou uma ausência em nosso ser, o que tenho encontrado nesta leitura. Experimentem, é bom. Vejam, desde que o homem cometeu o primeiro pecado, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual se encontrava no meio do jardim do Éden, da qual o Senhor havia ordenado que não se comesse dela, a primeira atitude do homem, ao perceber que estava nu, foi de se afastar, se esconder, fugir. Mas ao contrário, a atitude do Senhor foi de se aproximar, conversar, indagar, ouvir, oferecer redenção, se propondo para isso, inclusive, dar o que lhe era mais precioso, a vida de seu próprio filho, para que pudéssemos novamente ter o direito a uma vida, não como a que conhecemos, vazia, sem sentido, cheia de angústias e medo, expostos a doenças e à própria morte, ainda que com raros momentos de alegria, mas uma vida plena, eterna, sem medo, nem dúvidas, onde não haja mais sofrimento ou angústia, para só assim obtermos aquilo que talvez ainda nem saibamos o que possa ser. O sábado é tão importante para o Criador que faz parte da lei moral de Deus, e não há nada nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis que afirme que o sábado tenha sido criado no 7º dia da criação deste mundo, mas diz que no 7º dia Deus terminou o trabalho que havia realizado e que Deus descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito, e acrescenta que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele Deus havia descansado de todo o trabalho que Deus criou e fez. O sábado não é só muito importante para Deus. O sábado é eterno. Já existia antes da criação deste mundo e vai existir por toda a eternidade futura. Lúcifer foi cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Assim o Senhor o criou. Esteve no Éden, o jardim de Deus. Não no Éden, onde Adão e Eva viveram antes do pecado, aqui em nosso planeta, apesar de que ali também esteve, mas no céu, morada do próprio Deus, antes deste mundo ser criado. Ele foi um querubim ungido que cobre. O próprio Deus o estabeleceu para tal. Ele esteve sobre o santo monte de Deus e caminhava para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Isso quando ainda era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que fora criado, até que nele se achou iniquidade. Moisés fez uma arca, onde ficavam guardadas as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus, na qual estavam também uma taça com maná e uma vara de Arão. Esta arca era uma cópia em miniatura de uma arca que se encontrava no céu, morada de Deus. Talvez a própria cidade santa simbolize esta arca. Pois bem, na parte de cima desta arca que Moisés fez, haviam 2 querubins esculpidos em ouro, os quais representavam 2 anjos querubins que tinham a função de cobrir a arca que ficava no céu, os quais foram ungidos, ou seja, escolhidos pelo próprio Deus para tal. Lúcifer era um desses 2 anjos. Ele tinha a função de guardar, proteger as leis de Deus, e para isso o Senhor o capacitou com sabedoria e perfeição. Lúcifer caminhava para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo, ou seja, ele ocupava uma função importante e era responsável pela guarda destas leis. Lúcifer foi perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até o dia em que se achou iniquidade nele. Foi então que Lúcifer colocou em dúvida as leis de Deus, ou seja,
colocou em dúvida o próprio caráter do Criador, alegando que as leis de Deus não eram justas e que, se alguém ousasse desobedecer estas leis, o Senhor o destruiria. E por causa da grandeza de suas mentiras, se encheu de iniquidade. Pecou, foi retirado no meio das pedras de fogo, as quais são as próprias leis de Deus. Foi então que se iniciou uma guerra no céu. Miguel, o qual se trata do próprio Jesus Cristo, juntamente com os anjos que ficaram ao seu lado, lutaram contra o dragão, o qual se refere aqui àquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo, o qual não estava sozinho. Também haviam anjos que o apoiaram, mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu, e o grande dragão foi lançado fora. Foram lançados para a terra, o diabo e os seus anjos. Por isso regozijaram os que no céu habitam. Mas ai de nós, que habitamos na terra, porque o diabo e os seus anjos desceram até nós com grande ira, porque eles sabem que tem pouco tempo. Sim, infelizmente, Lúcifer, que foi um anjo de luz, considerado o filho da manhã, caiu de seu alto posto no céu, foi derrubado ao chão, na terra, e enfraquece as nações, interferindo no curso de toda a história desde a criação deste mundo. Ele que dizia em seu coração que ascenderia em direção ao céu, que colocaria o seu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus. Almejava assim a posição de arcanjo, a qual pertence a Jesus Cristo, que é o arcanjo Miguel. Lúcifer queria se sentar sobre o monte da congregação, nos lados do norte, muito acima das alturas das nuvens, sendo assim semelhante ao Altíssimo Deus. Mas foi derrubado para o inferno, que significa sepultura, para os lados do abismo, e chegará o dia em que deixará de existir. No entanto, isso só acontecerá na terceira vinda de Cristo a este mundo. Até lá, Satanás está bem ocupado. Uma guerra está sendo travada neste instante. Satanás está em conflito com o próprio Jesus Cristo. As profecias de Daniel previram que ele falaria grandes palavras contra o Altíssimo e perseguiria os santos do Altíssimo, principalmente aqueles que guardam os seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo, e tentaria mudar os tempos e as leis, o que aconteceu principalmente no período de 1260 anos, entre 538 d.C. e 1798 d.C., quando o governo seria deixado nas mãos de um único homem. E enquanto este vivesse, o mundo todo estaria sob o seu comando, e foi através deste homem que ocorreram as piores atrocidades contra o povo de Deus, os chamados cristãos, algo que as profecias anunciam que virá a acontecer novamente, antes da segunda vinda de Cristo a este mundo. Falaremos sobre este assunto quando estudarmos o livro de Apocalipse. Mas um pouco antes disso, o imperador romano, Constantino, com o objetivo de ocupar esta posição e sendo adorador do Deus Sol, com a intenção de trazer para a igreja suas práticas pagãs, converteu-se superficialmente à igreja romana. E no dia 7 de março de 321 d.C., ainda no quarto século, promulgou o primeiro decreto dominical, alterando o dia de guarda do sábado para o domingo, o que só foi adotado de fato pela Igreja Romana no ano de 364 d.C., no Concílio de Laodiceia. No entanto, ainda se permitia que o sábado fosse observado pelos judeus, mas foram sendo criadas muitas regras, o que fez com que o sábado, que deveria ser um dia de alegria, se tornasse em um fardo. Para uma melhor compreensão, vou deixar aqui o calendário de adoração semanal dos romanos. Vejam, não tenho a intenção de magoar ninguém. Sei que os filhos de Deus, na maioria das vezes, não têm consciência ou conhecimento do que fazem. Eu também já fiz exatamente da mesma forma, quando ainda não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Mas vou pedir algo inusitado para as pessoas que estão assistindo este vídeo. Não acreditem em mim, mas orem, falem com o próprio Deus, peçam a Ele a sabedoria necessária sobre este assunto. Tenho certeza, o Senhor vai te responder de alguma forma as suas dúvidas, assim seja. Vejam, foi neste período de 1260 anos
de 538 d.C. a 1798 d.C., que Satanás falou grandes palavras contra o Altíssimo. Perseguiu os santos do Altíssimo e intentou mudar os tempos e as leis, a saber, o segundo e o quarto mandamentos da lei moral de Deus. Sim, Satanás engrandeceu-se e chegou até a presença do próprio Jesus Cristo, e retirou o sacrifício diário, ou seja, o próprio ritual do santuário, que tipificava o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. O significado do seu santuário foi arremessado abaixo, e, infelizmente, Satanás não estava só. Um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e praticou e prosperou. E juntamente com os braços que se colocaram ao seu lado, eles contaminaram o santuário do próprio Deus, removendo o sacrifício diário e o seu significado, estabelecendo assim a abominação desoladora. Vejam, os últimos livros da Bíblia foram escritos pelo apóstolo João, no final do primeiro século, possivelmente no ano 96 d.C., finalizando assim a carta de que o Senhor haveria de deixar para a humanidade por ele criada. Enquanto que todas essas doutrinas que foram criadas por homens, as quais deixo algumas aqui relacionadas, surgiram a partir do ano 300 d.C. E com o passar dos séculos, apesar de não serem fundamentadas na palavra do Senhor, muito pelo contrário, trata-se de uma contrafação às leis do próprio Criador. Foram se tornando em tradições como segue. Eu não vou ler, mas deixo aqui algumas delas, para que aqueles que quiserem ler possam dar uma pausa para fazê-lo. Vou deixar aqui também os 8 únicos textos bíblicos que citam o primeiro dia da semana, conhecido por nós como sendo o domingo, os quais apenas citam alguns acontecimentos que ocorreram neste dia da semana. No entanto, não há como afirmar que algum desses textos se refiram ao domingo como dia de repouso e adoração. Apesar de a tradição afirmar que o dia de repouso e adoração foi alterado do sábado para o domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou neste dia, pois o que simboliza a ressurreição de Cristo para o povo de Deus é o batismo, que simboliza a morte do eu para este mundo, e um renascimento para uma nova vida em Cristo, assunto de um de nossos vídeos para o futuro. Agora, já caminhando para as considerações finais, vejamos alguns textos bíblicos que mostram a importância do sábado para o povo de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 20 de seu livro, nos versos 12 e 20, afirma que o sábado é um sinal entre o próprio Deus e o seu povo. Vejamos. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor, vosso Deus. O profeta Isaías, no capítulo 58 de seu livro, nos versos 13 e 14, nos mostra que existem promessas para os que guardam o sábado do Senhor. Vejamos: se tu desviares teu pé do sábado, de fazeres o que gostas no meu santo dia, e chamares ao sábado um deleite, o santo do Senhor, honrado, e o honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras, então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isto. O profeta Isaías nos lembra também, no último capítulo de seu livro, nos versos 22 e 23, que o sábado será guardado na eternidade, quando este será o dia oficial de adoração. Vejamos, porque, como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor, desta forma vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que, desde uma lua nova a outra, e desde um sábado ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor.
O próprio Jesus Cristo tinha como costume a guarda do sábado, como relatado no livro de Lucas, no capítulo 4, nos versos 16 e 31. Vejamos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e os ensinava nos dias do sábado. Na época em que Jesus aqui esteve, quando o mundo ainda não havia sofrido a influência das muitas tradições criadas pelo homem, as quais foram influenciadas pelo próprio Satanás, o sábado tinha uma importância tal que foi guardado até no sepultamento do próprio Cristo, como relatado no livro de Lucas, no capítulo 23, nos versos de 53 a 56. Vejamos. E havendo-o tirado, envolveu em um pano de linho, e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, sexta-feira, e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do sábado repousaram, conforme o mandamento. E somente no dia seguinte ao sábado, o primeiro dia da semana, conhecido por nós como domingo, elas retornaram com a intenção de purificar o corpo de Cristo, com especiarias e perfumes, para depois envolvê-lo com faixas de tecido, como era o costume da época. Mas nós sabemos que ele já não estava mais ali, pois havia ressuscitado. O sábado é um mandamento de Deus, um dos 4 que se referem à adoração ao próprio Deus. Guardar o sábado é um ato de adoração e sinal de obediência. Vejam este texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 31, nos versos de 12 a 18. Percebam a maneira como Deus orienta a Moisés para que ele conscientize os filhos de Israel quanto à importância da guarda do sábado, como um sinal, uma aliança entre Deus e eles, como dever por parte de seus filhos, mas também com promessas por parte de Deus. Vejamos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Todo aquele que profanar, certamente morrerá. Pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada do seu povo. Durante 6 dias poder-se-á trabalhar, mas o 7º é o sábado do descanso, santo, separado ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho no dia do sábado, certamente morrerá. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado, para observar o sábado pelas suas gerações, por um pacto perpétuo. Este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. E agora o Senhor lembra ao seu povo que ele é o Deus Criador, pois em 6 dias o Senhor fez céus e terra, e no 7º dia ele descansou e foi revigorado, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Isto o Senhor falou a Moisés, antes de lhe dar as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Este foi o recado de Deus para os filhos de Israel. Israel, antes de seu nome ser trocado por Deus para Israel, se chamava Jacó, que em hebraico significa suplantador, ou aquele que segura pelo calcanhar. Se tornou um enganador, mas se converteu verdadeiramente. Se arrependeu amargamente de erros que cometera contra o seu irmão Esaú, e em sua angústia, certa noite, lutou com o próprio Deus e prevaleceu. Quem quiser saber mais sobre esta luta entre Jacó e Deus, pode ler no capítulo 32 do livro de Gênesis, dos versos 22 a 32. Jacó, após esta luta, se tornou um soldado de Deus, alguém que governa com o Todo-Poderoso, alguém que fez uma aliança com Deus.
Quer você conhecer a Deus verdadeiramente? Gostaria de fazer uma aliança com o Todo-Poderoso? Precisa estar disposto ou disposta a lutar com Ele, mas não precisa ter medo. Eu não disse lutar contra Ele, eu disse lutar com Ele. Vou terminar com um dos textos que eu mais gosto. Está no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 1. Vejamos. E quando Abrão era da idade de 99 anos, percebam que o nome dele não era Abraão, ainda era Abrão, mas ele não era mais um jovem. Já tinha seus 99 anos. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. Agora, imagina que eu sou aquele que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aparecesse diante de você e dissesse: Anda diante de mim e sê perfeito. Parece complicado? Impossível? Veja, ele não está te pedindo para andar na frente dele, ou atrás dele, nem ao lado dele. Ele está te pedindo para andar diante dele. Sabe o que isso significa? Talvez se você ler o capítulo 17 do livro de Gênesis, fica mais fácil de entender. Mas ele está te convidando para uma aliança com ele. Não precisa ter medo, mas precisa ter coragem. O Senhor fez um pacto com Abrão e prometeu multiplicar a sua descendência. E isso quando Ismael já havia nascido de Agar, serva de Saraí, quando Abrão ainda tinha 86 anos. Ao ouvir de Deus esta frase, anda diante de mim e sê perfeito, Abrão caiu sobre sua face e Deus falou com ele dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e tua semente depois de ti nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti, e para a tua semente depois de ti. Sabem, às vezes eu fico imaginando o universo criado por Deus. Nesta imagem que estou mostrando, cada ponto de luz representa uma constelação, com milhões ou bilhões de planetas. O universo é algo muito grande para que possamos imaginar ou até tentar entender as suas dimensões e pensar que este Deus conhece cada estrela pelo nome. Controla toda essa imensidão de corpos gigantescos que vagam pelo espaço sem fim. Aí eu olho para mim, um pecador, falho, fraco, cheio de defeitos, indigno. Mas ao ler esta carta que o Senhor deixou para nós, Ele deixa claro que ama a cada um de nós, de forma incondicional, sem reservas, independente de nossos pecados ou de nossos defeitos. Para Ele, nada disso importa. Ele sabe que não podemos vencer sozinhos, estaríamos perdidos. E justamente por isso, Ele ofereceu a sua aliança. Deseja fazer um pacto comigo e com cada um de vocês. Nos convida a lutar com Ele. Quer nos tornar grandes, quer abençoar a sua posteridade. E para isso, decidiu pagar o preço de nossas iniquidades. Fez por cada um de nós aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Sofreu em si mesmo as consequências de nossas iniquidades, para que pudéssemos, pelos méritos dele, termos o direito a uma vida a qual não merecemos. Bom, é isso. Quanto a aceitar o sábado como dia de descanso e adoração, trata-se de uma escolha pessoal de cada um. E creio que cabe a cada um de nós buscar no Senhor e na sua palavra as respostas para as nossas dúvidas. Tenho certeza, Deus, de alguma forma, nos concederá essas respostas. No entanto, antes que Cristo volte a este mundo para buscar os seus, haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. O mundo todo estará em conflito, e a própria natureza se manifestará,
causando muitos desastres naturais. Será quando um poder político-religioso fará com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. A vocês que estão assistindo este vídeo, se estiverem vivos quando isto acontecer, eu peço a Deus que, através de seu Santo Espírito, vos faça lembrar deste conteúdo, pois, nas profecias do Senhor, há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Não há como prever as profecias que estão no futuro. Não há como saber como será esta marca, mas certamente os últimos acontecimentos que ocorrerão neste mundo estarão relacionados à verdadeira e à falsa adoração. E o sábado, como vimos aqui, será um sinal entre Deus e os filhos de Israel, aqueles príncipes poderosos que lutam e prevalecem, os soldados de Deus, aqueles que governam com o Todo-Poderoso. Assim seja. Amém. No próximo vídeo, o meu menino, o Mateus, estará falando sobre o capítulo 11 do livro de Daniel, que fala sobre o mistério da iniquidade. E isso através da história dos reinos deste mundo, os quais findarão com a segunda vinda de Cristo a este mundo. E no meu próximo vídeo eu estarei falando sobre o santuário, de uma forma bem resumida, pois no futuro, se o Senhor permitir, desejamos fazer uma série só sobre este assunto. Oremos. Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam tributados somente a Ti, pois só o Senhor é Deus, Criador de tudo que existe. Gratos te somos, Senhor, pelo Teu descanso, pelo Teu tão grande amor por cada um de nós. Nos perdoa, Pai, e nos concede a Tua salvação. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.